Ele falou, eu vi claramente quando o padre falou o seguinte, que às vezes utiliza até como um remédio Hum. No início. para uma vida tão disfuncional que a pessoa tem levado. Seria nesse ponto que você falou isso agora? Algumas vezes, a droga naquele momento é a melhor opção para ele, porque em casa é um desconforto muito grande, né. Com você, Tauan. É tanto que quando essa questão da divisão do TUS, que é a questão que vai estar relacionada a o transtorno que é induzido pelo uso de drogas, é o tipo assim, o que um bêbado faz depois que está com muita bebida no organismo? O que uma pessoa que cheirou muita cocaína faz quando está entorpecida de cocaína? O que a pessoa faz quando está entorpecida de crack? Um crack, ela fica com fissura, fica paranoica, fica com suadeira, fica com taquicardia, ainda mais algumas coisas. Cocaína é um pouco parecido, que também faz, o crack, a cocaína aspirada também pode ser injetada, pode ser dessa forma. O álcool, geralmente o alcoolismo, existem várias facetas, como é utilizado numa literatura que tenta explicar. A pessoa fica fazendo coisas que só tem coragem naquele momento, por conta do lóbulo frontal, que é afetado logo que a pessoa usa o álcool. Então, eu queria deixar essas questões bem claras. E tem um estudo que coloca que para cada tipo de droga tem o seu tipo de transtorno. Então é mais ou menos assim, os depressivos vão geralmente usar maconha, os ansiosos vão usar álcool, quem é muito agitado e tem TDAH, essas coisas vão usar cocaína. Essa é a Então, tendência mesmo. essa é a visão, tem até os estudos, fizeram um estudo longo nos 5 continentes. São 5 ou são 4? Nas Américas, Sim. 5. Nos 5 continentes, vindo lá de Londres. Na época lá o Laranjeira estava envolvido nesse estudo, que Doutor Ronaldo Laranjeira, né? todo mundo seguiu esse mesmo as mesmas situações. Os ansiosos vão para o álcool, porque o álcool tira a ansiedade, desinibe. É a droga, é a automedicação mais utilizada. Chama-se álcool. Ele é muito difundido por isso. Tanto que várias pessoas que trabalham, vendedores, estão lá utilizando álcool porque ele cria coragem de falar as coisas para os clientes, criam coragem. A mesma coisa o pessoal usa álcool para ter coragem de falar com as mulheres nas festas. E não é porque ele quer beber, não, que ele quer criar coragem. E ele acredita que o álcool faz aquilo. E o álcool também é outra medicação que cura uma dor no cotovelo. Toda música, o álcool ele cuida de uma dor. É, tá lá, eu dor no cotovelo, eu vou para o bar, vou não sei o quê. Quando passa uma música que fala de sofrência, tomar uma dose, como se fosse algo, como se a música, como a cultura está correlacionando sofrimento a álcool. Ah, já faz parte do contexto social, Já faz. o nosso contexto cultural já prega isso, né. Futebol, carnaval, réveillon, feijoada. Hoje eu estava conversando sobre isso. Poxa, então vai sexta-feira, vou comer uma feijoada, chega lá, tem uma caipirinha. Eu vou num restaurante bacana, tem um licor. Eu fui agora, cheguei lá estava viajando, cheguei no restaurante, tinha cachaça com dentro de barril de tudo quanto é coisa, abacaxi, figo, pêssego, romã, tudinho pra aqui você pode beber quanto quiser, tá certo. Tem um parque da Ipioca, Tem um Parque da Ipioca. Eu fui para que o tem um festi contexto diferente lá, mas é o parque da Ipioca e eu tem lá as eu degustações. fui ano passado pra feira de lá em Viçosa, Viçosa é cachaça até cachaça e mel e chorinho. e chorinho, mas o pessoal só queria mesmo Era o mel. era o mel que era cachaça. Cachaças especiais que são exportadas dos entendedores e tudo. Para quem aprecia-se com moderação, tudo ok, mas quem tem problemas é outra situação. Com relação a isso aí que você falou, eu acho que é uma confusão que as pessoas fazem muito, Tauama, e ouvir a opinião de vocês aí, né. Hum. Pessoas que não têm problema, bebem socialmente, talvez até façam uso recreativo de alguma droga, né, agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: em que momento
em que momento esse uso social pode atrapalhar a vida, e se a pessoa permanecer usando por longo tempo, se ela não tem o desenvolvimento da doença, ela consegue permanecer usando um álcool social, alguma coisa assim, por um longo período, ou todo mundo que bebe socialmente, que bebe ao final de semana, já tem uma predisposição para algum problema. Como é que é isso aí? Existe realmente o usuário, o bebedor social, ou não existe? É uma pergunta muito boa que vai depender também, Marcelão, de cada substância. Falando agora do álcool, né? O álcool, como o Paulo falou, ele é, na nossa cultura aqui no Brasil, ele é muito difundido. Ele é incentivado pelas músicas, pela cultura. É um negócio assim, impressionante, né? Quando você escuta um pouco de como funciona essa questão do álcool nos outros países, né, europeus, nos Estados Unidos, é um ou outro. Existe um regimento, existem leis que são bem diferentes daqui do Brasil. Consequentemente, o consumo é menor, consequentemente, os transtornos causados pelo álcool são menores. Então, para mim, a droga mais séria que tem aqui no Brasil é o álcool, disparado. Às vezes o pessoal fala da cocaína, do crack, né? O crack ele tem um potencial de destruir a vida da pessoa muito rápido, mas o álcool ele é bem mais ampliado em número de pessoas, né? E por tempo. O tempo de consumo do álcool ele é longo, então ao longo desse processo de 30, 40 anos, ali a pessoa às vezes vai deixando um rastro de destruição na sua família, em lugares onde passa, com a sua saúde física. A gente esteve lá no. Só para complementar, eu vou direto nessa pergunta que você falou. A gente esteve lá em São Paulo, no Congresso da ABAE, né, então, e a gente teve a oportunidade de visitar a Cracolândia. A gente não pôde entrar naquele momento, mas nós ficamos lá conhecendo o Centro Helvétio, né, que é um prédio lá onde eles acolhem as pessoas que têm problema com droga. Vão. E teve uma pergunta que fizeram lá no nosso grupo de como é que as pessoas chegam aqui mais debilitadas, qual é a droga, né, que mais debilita. A gente já imaginava que poderia ser o crack, mas não. A droga que deixa mais as pessoas debilitadas é o álcool. Então eles chegam com mais comprometimentos orgânicos, físicos, devido ao álcool, e não por causa do crack, né? Então, o que faz com que uma pessoa desenvolva problema pelo álcool Isso, é isso. aquilo que eu falei no início, né, que é a questão sociofamiliar, se ele tem algum transtorno, né, se tem alguma facilidade também de acesso ao álcool, e quanto mais ele se expõe a essa substância, então ele vai ter essa tendência a se habituar, a tornar aquilo um hábito. Normalmente o pessoal costuma beber no final de semana, mas aí agora não, né? Sempre teve, né? O futebol na quarta-feira. Quarta-feira é um dia também. Então, se aquela pessoa ela tem uma flexibilidade no horário, ou se ela valoriza aquele momento, se ela acha que aquele momento é melhor do que estar em casa, do que estar em família, ou do que praticar um esporte, aí ela vai se expor 2 vezes por semana. Não, vamos supor que aí ela bebeu na quarta e na sexta. E aí, daqui a pouco, ela pode estar bebendo na quinta também, né? Porque vai se tornando um hábito e o corpo vai gerando aquilo que eu falei no começo, a tolerância. Então ele vai querendo beber cada vez mais, mas o negócio do álcool, ele é lento. Então é difícil a gente, até para a pessoa que tem problema com álcool, na minha consulta eu tento fazer uma anamnese. Anamnese significa retornar à memória. Então eu tento fazer uma anamnese para ver se ela percebeu essa progressão, porque ela perceber essa progressão é importante para não foi do nada. Ela não começou tomando 2 litros de cachaça por dia do nada. Ela foi devagarzinho naquelas festas, e aí passou a beber na quarta-feira, aí passou a beber na quinta também, começou a emendar, começou a ficar 2 dias seguidos bebendo, e aí isso foi acontecendo. Então, quando acontece nesse estágio, da pessoa passar a beber todo dia, é difícil não ser caracterizado como um alcoolismo, certo? Como um transtorno devido ao uso de substância, que no caso é o álcool. É difícil não ser caracterizado, entende? Então vai depender de outros elementos também. Por exemplo, lá no CAPS, quando eu atendi no CAPS de álcool e drogas, eu atendi um paciente que ele se separou da mulher e ele não tinha problema com álcool, raramente ele bebia, mas aí nesse momento ele bebeu muito. Ele ficou uns 2 meses bebendo todo dia. Bebendo, 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 a gente começou o tratamento, ele já parou logo rápido, não teve, né, dificuldades de parar. Eu lembro que a família estava ali muito próxima, dando muito apoio para ele, e ali ele
foi se desenvolvendo, né? Foi tratando ali aquela depressão e foi se desenvolvendo. Hoje, pelo que eu escutei falar, né? Ele continua bebendo, até onde eu sei, né? Até onde eu sei, assim, já faz um tempo que eu não tenho notícias dele. Mas ele era um caso interessante que a gente sempre, de vez em quando a gente comentava, né? Quando eu me encontrava com as meninas que trabalham lá, que ele não desenvolveu a dependência e não é aquela pessoa que não pode tomar uma dose que vai desenvolver, que vai desencadear, assim como outras pessoas. Então, outras pessoas que já, por exemplo, beberam álcool todo dia durante 5, 10 anos, elas vão ter uma dificuldade maior de tomar só uma dose e ir para casa, de tomar 2 cervejas e ir para casa, porque ali desencadeia uma memória química, é como se ela abrisse um caminho que vai e ela é como se tivesse bem aberto esse caminho, que basta uma dose, que aí Entendi, aquela pessoa entendi, tende a entendi. ir.